Dia 14 de fevereiro se comemora a festa de dois santos de nome Valentim. São Valentim de Roma e São Valentim de Terni. Os dois foram padres, viveram mais ou menos na mesma época, no século III. Os dois foram mártires e lutaram pelo bem dos namorados. E os dois foram martirizados no mesmo dia 14 de fevereiro. Por isso, o Dia dos Namorados em várias partes do mundo passou a ser chamado em inglês de Valentine's Day, ou seja, Dia dos Valentins. Vamos conhecer a história de cada um. O primeiro Valentim viveu em Roma no tempo do imperador Cláudio II, o Gótico. O império enfrentava vários problemas com um grande número de batalhas perdidas. O imperador atribuiu a culpa aos soldados solteiros. Cláudio II julgava que os solteiros, menos ousados nas batalhas, feriam-se levemente e logo pediam dispensa. Conseguiam um afastamento e, quando voltavam, estavam casados. Uma vez casados, não se arriscavam mais, com a intenção de voltar vivos. Isso, segundo Cláudio II, enfraquecia as legiões. Por isso, o imperador proibiu o casamento dos soldados. São Valentim luta pelo direito ao casamento. O padre Valentim considerou injusta a ordem do imperador. Por isso, continuou incentivando e celebrando os casamentos. Porém, fazia-o secretamente. Quando Cláudio II soube, mandou prender o padre Valentim e interrogou-o diante do povo. As respostas de São Valentim, defendendo o matrimônio como união sagrada, querida por Deus e sacramento, isto é, manifestação da presença de Deus, impressionaram o imperador e todo o povo. Por isso, o imperador enviou-o apenas para uma prisão domiciliar. O local indicado para a prisão foi a casa do prefeito de Roma, chamado Astério. Lá, todos eram pagãos. Cura e conversões. O prefeito tinha um sofrimento. Uma de suas filhas era cega. São Valentim prometeu aos familiares que pediria a Jesus Cristo a cura da moça. E, de fato, alguns dias depois, a jovem estava curada. A essa altura, toda a família do prefeito tinha se convertido à fé cristã. O imperador não gostou e condenou Valentim à morte. Assim, no dia 14 de fevereiro do ano 286, Valentim foi morto a pauladas e, posteriormente, decapitado na Via Flamínia. São Valentim de Terni. Consta que este padre Valentim foi sagrado bispo de Terni no ano 197. Ele também é tido como o fundador da cidade italiana. Ao lado da igreja que ele construiu em sua casa, havia um enorme campo e um belo jardim. Quando não estava dedicando-se à igreja ou atendendo algum doente, era sempre visto num trabalho que gostava, cuidar das rosas de seu jardim. À tarde, Dom Valentim abria o jardim para as crianças brincarem. Ao pôr do sol, ele abençoava cada criança e dava a elas uma flor, para que fossem levadas às suas mães. Ele queria com isso que as crianças fossem direto para casa e alimentassem o respeito e o amor pelos pais. Dom Valentim como reconciliador dos namorados. Dom Valentim tinha o dom extraordinário do conselho. Ele ficou famoso por conseguir reconciliar inúmeros casais de namorados. Certo dia, ouviu dois jovens namorados discutindo ao lado do seu jardim e foi até eles. Chegou com uma linda rosa na mão, o capuz sobre a cabeça, o semblante sereno e sorridente. A figura daquele bom idoso
e a delicadeza da rosa acalmaram os dois namorados. Em seguida, deu a eles a mais valiosa lição. Pediu que os dois segurassem o caule da rosa com todo cuidado para não se espetarem. Eles assim o fizeram. Depois, São Valentim explicou-lhes a beleza do sacramento do matrimônio e da união dos corpos. O relacionamento a dois é como uma rosa. São Valentim de Terni ensinou-lhes ainda: as rosas são lindas, perfumadas, delicadas, mas têm espinhos, e elas não vivem sem espinhos. Assim também são as diferenças entre o casal. É preciso conhecê-las, respeitá-las e tratá-las com delicadeza, para que nenhum dos cônjuges seja ferido. Agindo assim, serão felizes e as brigas desaparecerão. O jovem casal aprendeu a lição. Pouco tempo depois, o santo bispo celebrava o casamento dos dois. Depois disso, sua fama de casamenteiro se espalhou. Dom Valentim Marte. Dom Valentim possuía também o dom da cura. Por isso, era chamado muitas vezes para orar pelos doentes em outras dioceses. Assim, estando em Roma, no ano 272, converteu um famoso filósofo grego chamado Crato e, além dele, mais 3 de seus discípulos. Isso levou-o a ser denunciado, preso e julgado pelo imperador Aureliano. Crato e seus discípulos defenderam o bispo no julgamento, porém de nada adiantou. Dom Valentim de Terni foi condenado e decapitado no dia 14 de fevereiro do ano 273. Os 3 filósofos, recém-convertidos, tiveram o cuidado de resgatar seu corpo e transportarem-no para a cidade de Terni. Lá ele foi sepultado.